Olá, boa noite. Estamos aqui para falar sobre aspectos hoje. E vamos programar 6 aulas sobre aspectos, começando, nós já temos em nosso curso, né, 2 partes falando de aspectos, essa seria a terceira parte, e vamos ter, então, uma sequência de 6 partes para falar do aspecto, 6 aulas. E então vamos retomar o assunto e começamos por hoje. Então sejam todos bem-vindos, tá? Essa uma aula que vai fazer parte do pool de aulas ali da aula 10, tá? Então essa seria a terceira parte da aula 10. Então agora como a gente vai gravar, eu vou pedir para que todas coloquem agora a câmera, né, em off e o som em off, por gentileza. Maravilha, muito obrigada. E agora eu vou começar aqui falando dos aspectos. Os aspectos, como eu estava dizendo, eles fazem parte do mapa, da relação, da maneira como a gente vai interpretando o mapa, mas de uma maneira mais profunda. Então, a gente tem os signos, nós temos os elementos, nós temos as casas, nós temos as regências, né? Aí os elementos, dentro dos elementos tem a polaridade, a quadruplicidade, a triplicidade. Nós temos, claro, os planetas, e aí nós temos as regências, e aí nós temos os aspectos. Então, é um conjunto que a gente vai estudando aos poucos. Primeiro a gente estuda, podemos começar pelos elementos ou pelos signos, né? Depois a gente vai desdobrando, né? Os signos pertencem àquele elemento aqui, triplicidade, quadruplicidade, a polaridade. Depois nós vamos indo para as casas. Quão importantes são as casas? Sem as casas a gente não consegue ter um entendimento, né? Aí nós vamos para as regências, né? Regência de cada planeta dentro do mapa, regência das casas, a inter-relação dessas regências, e daí nós vamos para os aspectos. Claro que dentro desses itens, né, que eu falei, tem pontos dentro de cada um, tem os decanatos, tem as díades, e os aspectos, eles falam de um relacionamento. E aí vocês podem imaginar dentro da família, por exemplo, de vocês. Vamos supor que vocês estejam na sua casa recebendo a família, né, para uma comemoração, para uma celebração, para uma festa. E aí você vai observar a natureza desses relacionamentos. Entre algumas pessoas haverá tensões, entre outras haverá uma harmonia, entre outras haverá uma união, uma junção, né? Entre outras haverão projeções muito fortes, e as projeções muito fortes, a gente fala das oposições. Quando planetas estão em oposição, não é comigo, né? É com o outro. Geralmente é assim, a gente projeta aquela energia no outro. Quando a gente fala da conjunção, tem uma coisa muito assim. Quando a gente fala assim para uma pessoa, no mapa, explicando, fazendo a leitura, poxa, você tem Sol conjunção Saturno, então você traz já uma responsabilidade, né, um critério, uma exigência, uma pessoa mais séria. Isso depende também, né, se o Sol está se aplicando para Saturno, se Saturno está se aplicando para o Sol. Mas tem essas questões. A pessoa, Sol conjunção Saturno, se eu explicar para uma pessoa, para uma cliente, para um cliente, geralmente ele vai assumir, sou assim mesmo, é isso mesmo, sou séria, sou responsável, sou crítica, né? E se a gente fala, por exemplo, uma pessoa, às vezes, de uma oposição, né? Por exemplo, Marte, Plutão, Marte, Vênus, é mais difícil da pessoa reconhecer, porque geralmente isso ela vai projetar nos relacionamentos. Então, isso, vocês que são astrólogas, astrólogos que estão estudando, é importante que vocês comecem a
perceber na família, nas reuniões, nos amigos, como que gira essa energia. Relacionamentos e ângulos entre os planetas tem tudo a ver. Então, quando vocês nasceram, aquela beleza ali, aquela sinfonia estava tocando, e nem todo mundo tão harmônico e nem todo mundo tão desarmônico. Havia, né, vários tipos de relacionamentos naquela orquestra. E aí, ou naquela família, podemos chamar o seu mapa da sua família, nós temos várias famílias cósmicas, né, mas uma parte da sua família cósmica, as consciências, como elas seguiram a energia, né, assim que você nasceu, ok? Então, a gente vai falar, eu vou só verificar aqui, colocar... Então, é isso, vamos lá compartilhar. Uma parte eu desenvolvi, tentei trazer para vocês em PowerPoint para ficar mais elucidado, e outra parte a gente vai seguir num bate-papo, tá? Tá todo mundo enxergando, tudo tranquilo? Estou com o celular aqui, qualquer coisa vocês me mandem, se eu não conseguirem falar por aí, me mandem pelo celular, ok? Tentar exibir aqui para vocês. Bem, aspectos astrológicos, como eu falei, aula 10, parte 3, né? Lembrei, quis trazer algumas mensagens, né? Daí lembrei que da frase do Platão, Deus geometriza, né? Somos, de Carl Sagan, um grande cosmologista, né? Uma pessoa que foi pioneira na parte de falar sobre o cosmos, o universo, trouxe, escreveu livros, tinha programa, ele era uma pessoa especial. Então, somos feitos de poeira de estrelas, nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. Tem uma frase também do Stephen Hawking, na verdade é uma composição de pensamentos, mas tem uma frase que ele fala para a gente não olhar para o chão, né? Ou manter os pés no chão, mas olhar para as estrelas, voltar a cabeça para as estrelas. Então, é isso. Eu acho que quando a gente estuda astrologia, a gente vai seguindo, vai se apaixonando, e cada vez mais as estrelas falam conosco, e nós falamos com as estrelas, ou nós ouvimos as estrelas, né? E tentamos interpretar. É um enamoramento mesmo. Eu acho que vocês todas passaram por isso, todos, e isso traz uma riqueza muito grande para a nossa vida, né? Tá. Acho que agora está a tela cheia para vocês, né? Beleza. E aí, aqui, esse aqui eu tirei mesmo da nossa apostila, né? Falando só para vocês relembrarem os símbolos, aspectos maiores e aspectos menores. Então, aqui nós vamos falar especialmente dos maiores, né? Então, a conjunção, né? A oposição, a quadratura, o trígono e o sextil.
o semicêstio, né, metade de um sexto, o quincúncio, 150 graus, a semiquadratura, metade de uma quadratura, o semicêstio, metade de um sexto, e a sesquiquadratura, que é uma quadratura e meia, ok? Então, dá 135 graus. Então, básico, né, gente? Chama-se aspecto a distância angular entre um ponto e outro, um planeta e um ponto, e um planeta e outro planeta. Ponto também faz aspecto? Faz. Nós temos planetas dentro do mapa fazendo aspectos ao ascendente, fazendo aspecto ao meio-céu. Não é muito usual a gente utilizar os aspectos ao fundo do céu e ao descendente, mas quando a gente vê, por exemplo, mas faz também. E porque, veja bem, quando a gente tem um planeta angular na 4, está em conjunção com o ângulo do fundo do céu. Quando a gente tem um planeta angular com a 7, está em conjunção com o ângulo da 7, o início da casa 7. A análise qualitativa dos aspectos tem origem na geometria. Não há aproximação dos aspectos, uma vez que a precisão deles nos informa uma qualidade determinada. Isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, a pessoa nasceu com... Uma outra coisa também que eu quero falar, né? A pessoa nasceu com a Vênus a 29 graus e 52 minutos de aquário. Ela nasceu com a Vênus a 29 graus, 52 minutos de aquário. Na aproximação, nesse caso dos signos também, tá? Ela tem Vênus em aquário, embora esteja se aproximando da Vênus, por exemplo, em peixes. O aspecto, né? Se tem entre um planeta e outro, né? Um aspecto, e tem uma órbita entre esses aspectos, é aquela órbita, não tem aproximação. Só que, geralmente, para facilitar, a gente usa, às vezes, está distante, a órbita é de 8 graus. O que é a órbita? É a distância do aspecto, né? Tem uma tolerância, não precisa o aspecto ser, quando a gente, por exemplo, fala da conjunção, é 0 grau, mas se tiver até um determinado grau de distância, ainda é considerado conjunção. Existe uma diferença, né, no significado de um planeta a 30 graus, a 60 graus ou a 90 graus. 30 seria o semiceixo, 60 o sexto, 90 a quadratura. O estudo dos aspectos é essencial para a compreensão do quebra-cabeça astrológico. Detalhe dá acesso a uma riqueza de informações contidas no mapa astral, nos levando a profunda reflexão sobre nós mesmos. Como a gente está aqui numa aula de aspectos, eu gostaria de pedir para vocês, pensem nos seus aspectos, já que hoje nós vamos estudar o Sol, né? Pensem nos seus aspectos do Sol, como é que está aí no seu mapa, como que é essa essência, né? Esse lugar que o Sol ocupa, né? Dentro da vida da gente, que é a nossa vitalidade, né? O que nós temos de mais transparente, aquilo que a gente carrega, assim, que foi o signo, né, que escolhemos para vir no Sol. O que esse Sol está relacionando com outros planetas e pontos no seu mapa? Como que está aí a história do seu Sol? Dá uma pensada nisso, tá? Então, os aspectos e conexões, tá? Alguns astrólogos veem os aspectos como o fator mais importante no processo de compreensão da essência do mapa, ok, tá? Mas o que são esses aspectos? São essas relações angulares entre os planetas, né, eles ou ângulos, né, e principalmente são elos que unem os elementos do mapa. Sem os aspectos, se a gente não tivesse consciência dos aspectos, essas energias planetárias ficariam soltas, como existem planetas soltos ou isolados, né, que a gente fala no sentido de não fazendo aspecto com ninguém. O resultado dessa união, cooperação, né, entre toda essa patota celestial aí, é uma estrutura coerente, onde elementos, signos, planetas, casas, aspectos, trabalham coesos através de alianças energéticas. Então, eu te pergunto, quais as alianças energéticas que o seu Sol estava fazendo no momento que você nasceu, né?
Essas alianças, elas têm o quê? Tem empenho, tem fluidez, tem esforços, tem lutas, embates, tem restrições, tem expansões, mas são alianças. Sejam harmônicas ou não, tem uma porção de alianças. É só pensar, né? Às vezes a gente se alia a pessoas, a grupos, tal, e nem sempre nós estamos tão harmônicos naquilo, mas nós estamos lá. Pode ser combatendo, pode ser, né, discordando, pode ser sendo restrita naquele grupo, ou expandindo naquele grupo, mas nós estamos lá. Então, é isso que você tem que pensar no seu mapa. Os planetas estão lá, eles estão se comunicando, tá? O objetivo maior dessa associação de grandes consciências planetárias, conectadas através dos aspectos, é a realização do propósito da sua vida, do seu mapa, tá? Então, antes de tudo, né? Sejamos gratas, sejamos gratos a essas grandes consciências planetárias. Não há dúvida que os aspectos ajudam no aprofundamento e na interpretação do mapa de forma significativa, né? E aí, quanto mais aspectos um planeta fizer no mapa, mais energia ele irradia. Pode ser uma energia brava, pode ser uma energia harmônica, pode ser super suave, né? Mas ele irradia. Quanto mais aspectos, significa mais contatos, mais diálogos, crescendo, né? E aquela energia do planeta vai crescendo, né? E vai crescer também para a fluidez, ou para os desafios, ou para ambos. Pois, ao se expressar, ele contata e recebe a expressão de outros planetas ou ângulos. Então, quando você relaciona com alguém, você tem a sua energia que está indo relacionar, né? Mas tem a energia do outro que está voltando para você. Então, quando o seu Sol se relaciona, por exemplo, com uma Vênus, ele está levando uma energia, mas também está recebendo uma energia. Então, é isso que a gente tem que pensar dessa relação, tá? E, lógico, está relacionando com Saturno, né? Também tem essa troca. Então, é importante também lembrar que ângulos entre os planetas são trocas planetárias. Quanto mais um planeta que se comunica muito dentro do mapa, por exemplo, se você tem um planeta aí super pop, né? O pop do seu mapa é o mais aspectado. Então, esse planeta também tem uma função mais elaborada, né? Ele é um planeta que já tem mais consciência dentro do seu mapa, ele atua ali de forma mais consciente e querendo, de alguma forma, se expressar, né? Querendo não, se expressando. Quando um planeta está incomunicável, não faz aspecto algum no mapa natal, nós temos várias interpretações, tá? Eu trouxe aqui uma visão para vocês. O nível de consciência da função planetária é reduzida, ou seja, a pessoa sabe menos sobre aquela função e sobre o assunto da casa onde ele se encontra, ou ainda ele está numa posição de defesa, ele está quieto, isolado, né? Vamos ver aqui, tem uma... Beleza. O planeta pode se expressar de forma inconstante e errática. Bom, tem eu às vezes, assim, às vezes não, algumas vezes, ou posso dizer várias, eu diria assim, que essa energia, às vezes, ela está quieta lá, né? Mas ela me parece, eu não consigo entender ainda muito bem isso, mesmo depois de tantos anos, mas eu vejo em alguns mapas que é uma força quieta, né? E que de vez em quando ela se manifesta de uma maneira muito contundente. Então, por exemplo, Sol é a sua essência, é o seu brilho, é o seu carisma, a sua vitalidade, né? Sol sem aspectos pode indicar uma estrutura psicológica frágil e com dificuldade de realização pessoal. Pode oscilar entre momentos de entusiasmo e desânimo, ou pode ser egocentrado e sem qualquer interesse em interagir socialmente. A possibilidade também, quando eu já vi isso em mapas, né, de várias mulheres do Sol sem aspecto, essa pessoa ter perdido a ausência da figura paterna, ou de figuras masculinas, ou de figuras de autoridade,
da autoridade relacionada, assim, ao sexo masculino, no caso, no mapa da mulher. Eu atendo mulheres e homens, mas, assim, a minha grande maioria são mulheres, né? Sempre foi. Então, eu já percebi, e geralmente me parece que essa pessoa, ela tem a tendência a compensar essa energia, esse sol isolado, se colocando, muitas vezes, ao invés disso, tá? Isso acontece também, né? Mas ao invés disso, a pessoa é uma pessoa que se faz sozinha. O sol sem aspectos, né? Ela se coloca no mundo, se coloca mais como uma Atena. Quem estuda deusa sabe o que eu estou falando, né? Ou quem já estudou, Atena nasceu da cabeça de Zeus, do homem, né? E tem uma postura muito forte de inteligência, muito forte de civilidade, de justiça, e de trabalho, carreira, né? Então, eu vejo muitas Atenas tendo esse sol isolado, e elas elas sobrepõem esse sol isolado, né, e fazendo dessa forma. Tá? A lua revela o modo como nós integramos as emoções e os afetos, vínculos, né, representa o nosso vínculo, né, a maneira como cuidamos e gostamos de ser cuidados, onde nos sentimos seguros ou não, né, então, quando a lua está, questão de ancestrais, ambiente familiar, tal, quando a lua está sem aspectos, indica dificuldades em se relacionar afetivamente, estabelecer vínculos, mas eu vejo mecanismos de defesa muito ativos, distanciamento, tá? E também essa necessidade de solidão, sabe? Quando o Mercúrio, né, que simboliza o nosso raciocínio, nossa interação, nossa mente, comunicação, quando não há aspectos no mapa, indica que todo o processo do pensamento é separado do resto, né, do tema do mapa, como se estivesse separado de si mesmo. A mente separa-se das emoções num processo incessante de análise e reflexão. O tempo todo a pessoa ela analisa, analisa e analisa, né? Então, não é que ela não interaja, ela geralmente, né, o Mercúrio sem aspectos vai ser mais quieto, mas tem essa questão da análise tomar muito conta da vida dela. E aí, a Vênus, né? A Vênus vai sempre simbolizar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente valoriza, né? As trocas que a gente faz afetivamente também. E Vênus sem aspecto significa uma pessoa mais para autossuficiente, né? Ela vai perseguir as metas e objetivos, mas ela não vai ter necessidade de socializar tanto, de compartilhar, né? A consciência que, assim, uma Vênus sem aspectos, parece que existe um vazio ali, e também uma questão de solidão, diferente da solidão do Mercúrio, que é uma solidão para analisar, para refletir, que não fala tanto, né? Mas aqui de Vênus é algo mais profundo. Marte, sim, Sol simboliza vitalidade, vigor, Marte também simboliza vigor, e simboliza impulso, e simboliza coragem, ação, iniciativa. O Sol também tem muito um símbolo de saúde, né, gente? De como somos saudáveis, né? Sem aspectos, no caso de Marte, há uma espécie de autossuficiência, né? Significa que ele pode agir isoladamente e vai lá, e vai à luta, e faz e acontece, né? É possível que a gente encontre esse Marte sem aspecto em mapas natais de pessoas que exploram o mundo, né, que viajam pelo mundo sozinho, por exemplo, pioneiros, grandes empreendedores, pessoas que fazem por si mesmos, né? Atos de coragem, enfim, criam coisas novas, muito rompendo várias barreiras, né? Então, traz uma força aí o Marte. Depois, nas próximas aulas, a gente continua falando dos outros planetas, né? A partir de Júpiter.
A classificação dos aspectos, né? Podem ser aplicativos ou separativos, já expliquei nas outras aulas, vou falar aqui novamente, né? Harmônicos ou desarmônicos, maiores ou menores. Maiores têm maior importância, né? E menores têm, a órbita dos aspectos menores é bem pequena, cerca de 3 graus, tá? Dependendo do planeta, 2, 3 graus. Então, às vezes 4, do semiceixo, né, da sesquiquadratura, esses aspectos menores. Vamos lá para o exemplo, é um exemplo bem parecido com o que está lá na nossa apostila, tá? Então, quando o aplicativo, ou seja, aplicativo está se aplicando, né, para alguma coisa, tá indo. Quando o planeta é mais rápido, aproxima-se do mais lento. Então, por exemplo, Marte e Júpiter. Marte é mais rápido. Se ele está a 21 graus de Áries e Júpiter está a 26 graus de Leão, né? Esse trígono vai ser formado, o trígono exato, quando os dois estiverem a 26 graus. Ou durante o tempo que ele vai, né, que Marte vai, ele vai encontrar Júpiter. No 26 ou no 27, no que seja. Marte é mais rápido que Júpiter, está situado em grau de número inferior ao de aqui é o de Júpiter, tá? Pois 21 é menor que 26. Portanto, Marte está chegando mais perto de Júpiter, está se aplicando para Júpiter. Nesse caso, o aspecto é mais imaturo. É como se o potencial estivesse sendo construído, sendo desenvolvido, né? Então, o potencial, o acontecimento, a decisão, que daí pode ter esses aspectos também nas revoluções solares, enfim, né, nos trânsitos e tal. O trânsito que está passando no céu está fazendo aspecto para um planeta, um Júpiter, um Marte passando no céu, fazendo aspecto para um planeta no mapa, né? No planeta natal, no mapa natal. Então, pode ser considerado uma condição kármica que ainda não chegou a ser preenchida. Nessa vida, estamos aprendendo a nos relacionar com esse planeta, mesmo o trígono sendo um aspecto fluente, mas está acontecendo ali um aprendizado bom, né? Nesse caso, né? Todo aprendizado é bom, mas é um aprendizado fácil, nesse caso. Então, é um aspecto mais impessoal e objetivo, porque ainda não foi resolvido, né? Não teve o conhecimento adquirido pela realização, está ainda se formando. E aí nós temos o separativo, ou seja, já encontrou e o planeta mais rápido vai embora, né? Então, a Lua é muito rápido, né? E a Vênus é rápida, mas é mais devagar que a Lua. Então, a Lua a 15 graus, quadratura Vênus a 11 graus, Áries e Câncer. A Lua é mais rápida, está situada em grau de número superior ao da Vênus, pois 15 é maior que 11. Portanto, a Lua se afasta já cumpriu ali os 11 graus e se afasta de Vênus. Isso significa que as energias, né, já se encontraram e se dispersaram, estão se dispersando. Já houve ali aquele momento mágico, né? Então, nesse caso, as influências são mais subjetivas, enquanto os separativos, aplicativos, são mais... Separativo e aplicativo é a mesma coisa, tá? São mais objetivos. É possível que a nativa do mapa tenha consciência e domínio já sobre essa energia, é uma condição kármica já preenchida, que conforme a pessoa vai evoluindo, ela vai deixando de lado. Beleza. Então, a função dos aspectos é formar um diálogo, uma negociação entre as funções representadas pelos planetas envolvidos. E aí, ligar os assuntos das casas onde eles se encontram. Esse diálogo pode ser, como eu já falei lá no início, colaborador, fluente, suave, benéfico, harmônico, mas ele pode ser bem intenso, bem difícil das pessoas, da gente passar por aquela, né, sempre aquele estresse daqueles dois planetas, né, dependendo da casa onde está, estressado, dissonante, desarmônico, maléfico em alguns momentos pode ser. Então, a casa 2, quadratura casa 11, qual que seria aí, planetas aí nessas duas casas, né?
eu tenho poucos recursos para os meus projetos. Casa 2 fala de recursos, casa 11 fala de sonhos e projetos, para os meus ideais, para os meus projetos. Ou eu levanto recursos para atender outros assuntos e deixo, a pessoa tem recursos, mas o recurso nunca é destinado aos projetos, acaba indo para outras coisas. Isso é uma função muito de quadratura até que a gente aprenda, né? Até que a pessoa vai aprendendo a lidar com essa dificuldade de direcionamento da quadratura, né? Sempre indo, às vezes, essa frição, né? Entre os planetas. Mais do que isso, né? Esse desafio, né? Casa 2 cuida de recursos, casa 4 cuida de lar, base e raízes. Eu encontro recursos para comprar minha casa, trocar de casa, comprar, porque está em sexto, está harmônico, flui, né? Comprar presentes para minha família, abastecer a casa, comprar móveis, objetos para minha casa, né? Então, a pessoa que sempre está, por exemplo, a pessoa que tem casa 2 em sexto com a casa 4, assim, planetas ali, está sempre, de alguma forma, levando alguma coisa para casa, cuidando da casa, uma hora são móveis, outra hora jardim, outra hora, né, cuida da família, tem essa energia. Então, conjunção, o aspecto mais importante, é considerado pelos astrólogos vários o aspecto mais importante. Então, vamos lá, a conjunção acontece com a união entre planetas, distância entre eles é igual a 0 grau. A órbita pode ir de 8 até 12 graus. A união de forças, somatória de energias planetárias, é uma extensão do eu, uma vez que a pessoa sempre se identifica com a conjunção natal. Eu vou repetir, falei lá no início, mas teve outras pessoas que entraram depois, né? Então, sempre se identifica com a conjunção natal, enquanto na oposição a pessoa sempre projeta. Na conjunção, a pessoa assume como sendo algo dela, né? Por exemplo, uma pessoa conjunção Sol, conjunção Saturno, assume que é muito rigorosa consigo mesma. A orbe de tolerância para conjunção depende da natureza dos planetas. Orbe é o quê? A tolerância de distância permitida entre os planetas para formar o aspecto. Para planetas pessoais, a orbe tem maior amplitude. Se a gente está falando do Sol com a Lua, do Sol com a Vênus, com Mercúrio, da Lua com Marte, tem mais amplitude. Se a gente está falando de planetas sociais, Júpiter, Saturno, transpessoais, Urano, Netuno, Plutão, a orbe é menor. Mas lembrando que conjunção a gente estuda mapa e vê, puxa, está a 10 graus de distância, mas essa conjunção está fazendo muito efeito. Então, há uma questão muito incrível na conjunção, né? 10, 12 graus, às vezes, está fazendo efeito. Então, a natureza da conjunção vai depender da natureza dos planetas envolvidos. Os planetas representam princípios similares, a conjunção é harmônica. Então, vamos lá, Lua e Vênus, princípios similares, feminino, cuidado, né? Afeto. Mercúrio e Urano, inteligência, né? Ideias, criatividade, comunicação, cada um a seu jeito. Que um é a oitava, Mercúrio, né? Urano é a oitava superior de Mercúrio, então são similares. Então, é uma conjunção harmônica. Vênus e Júpiter têm uma natureza de abundância, né? Dentre outras coisas, são similares. Vênus-Netuno, Netuno oitava superior de Vênus, né? É o amor num princípio mais elevado, então são similares. Marte e Júpiter são similares, a força de Marte, né? A questão da franqueza, da luta, da abertura para a vida, né? Então, Marte e Júpiter são similares, além de toda a questão do mito e tudo mais. E aí vocês olhem no mapa de vocês, se vocês têm conjunções desses planetas para já irem vendo, né? Essa conjunção é harmônica, então. Aí nós temos conjunção entre planetas pares, né? Que são consideradas harmônicas também. Vênus é par de Marte, Sol é par de Lua. As conjunções são desarmônicas se não forem os planetas compatíveis. Então, por exemplo, Lua conjunta Saturno vai restringir, né? Saturno vai restringir essa Lua emocionalmente, né? Ou vai, assim, de alguma forma, a natureza de um planeta com o outro
não se combina. Vênus-Urano, se for em conjunção, Vênus sexto com Urano, tudo bem, né? Trígono com Urano, tudo bem, mas em conjunção, dependendo principalmente da onde se encontra, eu diria assim, essa pesquisa aqui, muitas coisas foram feitas em livros mais antigos. Eu diria que hoje, daqui para frente, uma Vênus, porque Vênus fala muito de valores, vamos colocar assim, né? O que você tem, o que é importante para você, recursos. Urano distribui esses recursos, né? Imagina, Vênus conjunção com Urano vai distribuir, vai ser avançada. É uma mulher, uma Vênus conjunção Urano, é uma mulher diferente, uma mulher arrojada, uma mulher avançada, né? Que está à frente do seu tempo. Então, eu diria que hoje, uma Vênus conjunção Urano é muito bem-vinda, né? Então, na onde a gente pesquisa, em livros e tal, eu vejo essa questão também pode até ser um preconceito, né? De Vênus com Urano. E tem também a questão do mito. Mas, bom, então vamos deixar aí para vocês verem, se vocês têm Vênus conjunção com Urano. Eu amo quando eu vejo nos mapas Vênus conjunção com Urano. Vocês vão perguntar se eu tenho, não, eu não tenho. Mas eu amo quando eu vejo uma Vênus conjunção com Urano. Acho que aquilo é uma pessoa libertária, uma pessoa que, né, progressista, uma pessoa que vai para a luta. Bem, ela tem o sentido da impermanência. Uma Vênus conjunção com Urano tem o sentido da impermanência. Na conjunção para ângulos, é preciso analisar o estado cósmico do planeta e a compatibilidade do planeta com o ângulo. Um exemplo, Marte conjunto ao ascendente vai facilitar a vida da pessoa, né? Só vai lá a luta. Mas Marte vai dar autoconfiança, Marte conjunto ao ascendente também. Mas Marte conjunto ao descendente pode ser uma posição difícil para os relacionamentos. Nem sempre pode ser uma pessoa também, que seja uma pessoa que batalhe pelos relacionamentos, que seja a pessoa que vai lá e resolva as questões. Tudo tem seus dois lados, né? Mas pode ser também aquela pessoa que atraia muitas pessoas dispostas a brigar, a desafiar, a lutar. Mas eu vejo muito por esse lado. O Marte, na casa 7, ele leva a pessoa a desempenhar um papel ativo dentro do relacionamento, tá? Também tem isso. E aí nós temos Marte conjunto ao fundo, não, vamos colocar Saturno, né? Saturno conjunto ao fundo do céu, gente. Saturno conjunto ao fundo do céu. Aquela criança teve que ficar mais, a pessoa que fica mais velha cedo assim, mais consciente, mais madura, porque às vezes tem questões familiares em que ela se sente responsável. Além de tudo, muitas vezes ela vai se sentir culpada por situações que ela não tem nenhuma responsabilidade, assim, pelo menos enquanto criança, né? Tem ali, claro, uma questão kármica, cósmica, mas e aí a criança carrega aquela responsabilidade, carrega aquela culpa, mas claro que também, construtivamente, é a pessoa que vai estar sempre, que a família pode contar com ela, né? Então, tudo tem os seus dois lados. E também uma pessoa, talvez, que tenha tido uma severidade na infância, né? Restrições e tudo mais. Porém, também pode ser uma pessoa construtiva, vai construindo aos poucos. E também, Saturno, muitas vezes, representa a face do medo, não só Plutão, Saturno também. Então, tem as questões do medo e tal. Mas, na meio-céu, o que é? A pessoa vai para a vida, luta, constrói uma carreira, tem sucesso, é construtivo. Então, tudo, por isso que a astrologia é complexa, né? Mas é possível sempre a gente aprender. E, né, é complexa, mas está facilitada, muito facilitada para nós nesse momento do cosmos, porque o cosmos, né, consciente, está ajudando todo mundo a entender a linguagem das estrelas, tá? Stellium, gente, quem tem Stellium aí? Vamos lá, quem tem Stellium? Stellium é super interessante. É a conjunção de 3 ou mais planetas. Analisamos o Stellium como um todo, primeiramente. Stellium Capricórnio é sempre um Stellium Capricórnio, não importando os planetas. Vai ter uma natureza de força, vai ter uma natureza de determinação, terá uma natureza construtiva, tem restrições, mas é construtiva, é uma força ali, né? Que vai além, que supera muitas coisas. Há uma
uma grande força de trabalho, né? Ocorre, e aí a gente, então, a gente analisa a ordem dos planetas, por exemplo. Analisamos o stellium primeiramente como um todo, depois a gente analisa a ordem. Quem vem primeiro, quem vem depois. Depois analisamos o enquadramento, ou seja, o planeta que antecede o stellium e o planeta que vem logo após o stellium. Ou seja, ocorre uma grande diferença, por exemplo, o Mercúrio, belezinha, lá está enquadrado por uma Vênus e um Júpiter. Uma beleza isso, né, gente? Do que o Mercúrio enquadrado por um Plutão e por um Saturno. Olha quanto essa natureza desse stellium já muda, porque aí o enquadramento, nós estudamos isso no nosso curso, né? Ele representa o quê? A gente tem que estudar ali, quem vem primeiro, quem vem depois, qual a energia. Eu vejo assim, né? Aquela coisa da escolta, né? O Mercúrio está escoltado por Vênus e Júpiter, graça, beleza, harmonia, felicidade, graciosidade para conversar, para falar, inteligência, né? O Vênus está enquadrado por Plutão, Mercúrio está enquadrado por Plutão e Saturno, né? Claro que vai ter a natureza de Plutão profunda, investigativa, né? É muito mais não me toques, né? Um Mercúrio sociável entre Vênus e Júpiter e um Mercúrio reservado, circunspecto, inteligentíssimo, sim, porque Plutão aguça muito essa energia de Mercúrio, e Saturno dá uma estrutura para esse pensamento, né? Aliás, muitos matemáticos têm esse Mercúrio e Saturno, mas enfim. Por que isso, né? A última energia antes do stellium foi a de Plutão, né? A próxima será a de Saturno. Isso explica uma série de coisas na vida da pessoa. Explica a natureza também dos acontecimentos da vida dela, tá? Bom, como analisamos a conjunção? Depende da ordem dos planetas, uma vez que a primeira função planetária é pré-requisito para que a outra se dê. Então, vamos supor, a pessoa tem Sol, conjunção Saturno, a pessoa tem uma identidade objetiva e prática. A pessoa tem Saturno, conjunção Sol, a pessoa tem uma identidade exigente e reservada, né? O Sol que se aplica para Saturno, ele é dominante ali, né? O Saturno que se aplica para o Sol, ele, entendeu? Ele leva essa reserva e essa exigência para o Sol. O planeta mais lento também transforma a função do planeta mais rápido. O Sol é mais rápido, Saturno é mais lento. Então, nunca vai, mesmo sendo Sol, Saturno, a pessoa não vai ficar tão circunspecta e reservada, mas ela nunca vai ter, vamos supor um leonino, né? Um Sol em Leão. Nunca vai ter o Sol em Leão conjunto a Júpiter, é totalmente diferente do Sol em Leão conjunto a Saturno. Sempre será Sol em Leão, mas essas conjunções podem trazer falar muito da pessoa, muito mesmo, né? Então, vocês podem já vendo aí, lembrando dos mapas que vocês já viram. Então, nunca será o Saturno que vai ser exuberante, alegre, vaidoso. Será o Sol que será controlado, crítico, exigente sobre a identidade dele, menos quando o Sol Saturno, mais quando Saturno Sol. Tá? Então, bom, aqui a gente já viu isso. Vamos falar agora de Marte, né? Desculpa, de Marte. Vamos falar agora do Sol e os seus aspectos, né? Mas antes, gente, nós já estamos na 8h50, deixa eu ver o que eu vejo aqui. A gente falou nós falamos da conjunção. Vamos falar agora da quadratura? Tudo bem para vocês?
Vanessa, eu tenho Vênus conjunção Urano. Aí, Vanessa, vamos falar da quadratura? Vocês preferem falar agora de quadratura, de sextil? Acho que quadratura é uma boa, né? É beleza. Então, quadratura, né? É um ângulo reto, são forças iguais, onde nenhum dos planetas estão dispostos a ceder. Né? A quadratura, ela é um aspecto que a gente já falou muito nas aulas, é um aspecto de resistência. É a palavra-chave que vocês têm que falar sobre quadratura, para a quadratura, é resistência, tá? É uma divisão, né, dos 360 graus por 4, e o 4 simboliza a matéria, né, tudo que se materializa se concretiza. O desconforto da quadratura está no fato de não ser somente um sintoma ou um modo de perceber as coisas. Ela acontece, né, os fatos se dão. Então, vamos colocar aí uma quadratura, dois planetas que a gente acabou de falar, que é Sol e Saturno, né? Sol, quadratura, Saturno. A pessoa não sabe por que as situações exigem sempre muito dela, não sabe porque as pessoas são sempre muito rigorosas com ela. A energia dissonante, mas é construtiva, tá, desse aspecto, se dá, né? E você tem que lidar com ela externamente. Você experiencia uma quadratura. Não é o aspecto, ela vai se concretizando, porque é o 360. Se você multiplicar, divide por 4, 4 vezes 9, 36. Então, aquela, né, esfera dividida por 4, né? Então, traz muito essa energia da matéria, da concretude, de você ter que lidar com aquilo, queira ou não, né? Então, ela se concretiza, ela aborrece, ela nos desgasta, ela incomoda, né? E a gente tem uma sensação com a quadratura que ela foge do controle, né? Assim, poxa vida, aconteceu uma coisa, você não tem culpa, mas aquilo acontece com você e você se sente vítima das circunstâncias. Observe suas quadraturas e depois me contem, tá? É um aspecto também que a gente precisa amadurecer para ter consciência, né? Porque a gente não identifica como participando daquele processo. Então, muitas vezes a gente acha que é coisa do destino. Eu, por exemplo, depois eu explico para vocês, mostro o mapa lá, mas eu tenho uma quadratura que é ativada sempre que o Sol entra em Virgem em um determinado grau, né? E eu, de tempo, eu sempre, gente, assim, durante alguns anos, alguns não, vários, eu bati o carro, ou alguma coisa muito forte acontecia naquele período, né? Então, no meu caso, essa quadratura, ela pega a casa 3, né? Envolve Plutão. Então, quando ativada, né? Eu tenho Sol, quadratura, Plutão, e quando ativada a casa 3, eu batia, porque era um determinado, assim, tá sempre lá, mas era um determinado grau de Virgem. Então, eu bati o carro, alguma coisa acontecia, um acidente. E aí eu fiquei, e é exatamente isso, tá? A gente não identifica a participação no processo. Puxa vida, era coisa assim, tomado todas as... E eu já, chegava o ano, eu já começava a ficar meio, né, naquele período, sabia que alguma coisa poderia acontecer. E então, o desafio da quadratura é localizar nas circunstâncias externas os elementos internos que precisam ser conscientizados. É o aspecto que mais exige um comportamento diferente. Lembra que eu falo nas algumas lives, eu devo ter falado? A gente tem que procurar uma nova forma de utilizar aquela energia. Tem que dar uma vazão para daquela briga, tá? Então, tem uma coisa para, assim, tem que fazer alguma coisa, trocar um comportamento, uma prática, né? Então, por exemplo, Saturno quadratura Vênus. Sentimento, vai bater um sentimento de baixa estima, baixa confiança, às vezes a pessoa não tem capacidade nos seus encantos, né, na questão da sedução, né, e a pessoa percebe que as circunstâncias não a favorecem, ou seja, marcou com alguém que a amiga ia apresentar uma pessoa, né, e aí não teve como acontecer aquele encontro. Sempre tem alguma coisa, né? Às vezes é entrevista de emprego que não dá certo, porque outras candidatas têm mais atributos, enfim, tem muito essa coisa
Saturno, Vênus, também aí essa pessoa vai tendo esse aspecto e vai se tornando perfeccionista, porque ela quer atingir uma perfeição. Então, a pessoa sempre, assim, a quadratura a gente tende a achar que é obra do destino, mas não, a gente tem que trocar o comportamento, tá? Ou ter uma prática que não deixe, que mude a maneira como aquela quadratura atua. Por que, por exemplo, comigo sempre acontecia os acidentes? Porque tinha uma energia, um quantum de energia que não foi utilizada. E aí tinha que sair por algum lugar. Eu vejo assim, pelo menos, tá? Um Saturno quadratura Mercúrio, né? A pessoa pode ter uma insegurança na parte dos aprendizados intelectual, tem medo de ser avaliada pelo aquilo que sabe, tá? É um fator interno que é experienciado externamente. Daí vem alguém e fala que ela não é inteligente, vem alguém e fala que o trabalho dela não tá bom, né? Então, Saturno quadratura Vênus, já falei, né? Com relação também a Saturno quadratura Vênus, com relação a recursos, né? Às vezes a pessoa tem os recursos, né? Tem os benefícios, mas não tem como usufruir, não tem tempo para se divertir, não se gratifica, tá? Isso é muito de quadratura Saturno-Vênus. Aí, Plutão quadratura Vênus, por exemplo. Eu tenho poder e controle ou tenho benefícios e afetos, né? Para ter carinho e afeto é preciso abrir mão do poder. Ou eu fico na mão do outro, eu me submeto ao outro, eu me sujeito ao afeto, né? Se eu tenho o controle e domínio, eu não tenho afeto. Não tem possibilidade, né, até essa pessoa ficar consciente, dela relacionar sem que haja alguma perda, que é, no caso, Plutão, tá? Pode ter uma natureza destrutiva esse aspecto. Sol, quadratura Plutão, né? Esse aspecto traz clareza, traz lucidez, traz consciência, traz identidade, mas também a pessoa tem como é que eu falaria? A pessoa navega bem também em coisas, ela vai para o inconsciente. Plutão quadratura Sol traz muito uma questão das coisas que estão inconscientes, essa pessoa navega muito bem no inconsciente, tá? Então, geralmente, Plutão quadratura Sol tem problemas de escuridão, né, de túneis, às vezes, tá? E sempre a pessoa vai querer desafiar a vida. Sempre ela tá por um caminho tranquilo, tal. Não tem tranquilidade, tem que desafiar para que a coisa seja boa, tá? Então, ok. Vamos falar agora da oposição, tudo bem? Mais 10 minutinhos. Tranquilo? Gente, depois as perguntas, coloquem na plataforma, por favor, copia daqui, coloca na plataforma, que eu respondo para vocês, tá? Por quê? Para que todo mundo possa ter acesso, tá? A essas dúvidas, contribui para todo mundo, ok? Obrigada pelas perguntas, Raquel, tá? Então, vamos lá, vamos para a oposição. Oposição é aquela coisa da projeção, né? É um aspecto tenso, eu vejo a oposição, um aspecto meio de, tem um pouco de briga nisso, né? Mas também tem aquela coisa, é um conflito, um confronto, né? Então, é um aspecto que a gente projeta. Se você olha o mapa, vocês astrólogos, olha o mapa, a pessoa traz aquele monte de oposições, tudo é do outro. Não estou dizendo, gente, estou dizendo as pessoas que não estão trabalhadas, as pessoas que não conhecem o mapa, as pessoas que estão chegando no autoconhecimento, né? Diferente de você pegar uma pessoa que já faz análise há 10 anos,
5 anos, que faz terapia, que conhece o mapa. Mas, no geral, na inocência, vamos colocar assim, né? A pessoa cheia de oposições é aquela pessoa que tudo é o outro, né? Então, é um aspecto de projeção, há sempre alguém desempenhando a função do planeta projetado. Então, por exemplo, o Sol, que se opõe a Saturno, sempre Saturno, né? Que as pessoas pedem bastante exemplos de Saturno. A pessoa percebe sempre alguém cobrando alguma coisa, alguém impondo alguma coisa, alguém exigindo alguma coisa dela. Nunca ela se vê como a quem exige, né? A responsável na relação que não deixa haver um relaxamento nessa relação, né? Ou seja, o outro é incapaz, ou é irresponsável, ou é exigente, né? Então, claro, vamos olhar para nós, né? Como que estão nossas oposições no mapa? A gente está fazendo isso em alguma área? Não é em tudo que a pessoa é assim. É na área e nas casas e nos planetas envolvidos na oposição, né? Então, vamos lá, um Netuno oposição Marte. A pessoa se vê como uma pessoa ativa, que toma decisões, e o outro é quem é confuso, passivo, né? Deixa eu até fazer o seguinte aqui. Interromper compartilhamento, vou voltar aqui, fica melhor. Então, vamos continuar, né? Então, Netuno oposição Marte, né? A pessoa se vê como ativa, toma decisões, o outro que é confuso, o outro que é passivo, estamos falando de Netuno, né, gente? Essa oposição também traz muitas coisas boas. Eu vejo muitas pessoas visionárias que trazem sonhos, né? E que, dependendo do resto do mapa, traz muito sonho para a realidade, tá? Ela projeta lá e faz, muita gente, tá? Que tem essa oposição, Vênus oposição, são sonhos grandiosos, né? Então, que toma decisões, né? Então, a pessoa acaba sendo ambígua, né? Geralmente, assim, ela acaba, a pessoa pode se ver como uma pessoa passiva, né? Ou ela fica ambígua, ou é o outro que manda nela, quem dá as ordens e toma a iniciativa, ou a pessoa fica na posição de passiva, esperando que o outro ou alguém tome decisões por ela. Essa oposição Marte Netuno traz também uma energia assim, quem vai me salvar? Sabe? A pessoa fica esperando por um salvador, alguém que venha e que a salve. Existe essa possibilidade, mas lembre-se também que essa pode trazer grandes sonhos e, dependendo do resto do mapa, pode ser realizado, né? Saturno oposição Mercúrio. A pessoa se vê insegura intelectualmente, tem muito medo de errar, fica perfeccionista, né? Essa pessoa não consegue aprender ou estudar, né? Sob pressão. Se ela tiver cobrança, ela meio que paralisa, né? Ou ela só vai encontrar gente despreparada para coisas que ela esteja precisando, né? Enquanto que na conjunção de Saturno com Mercúrio, a pessoa assume que só abre a boca quando tem certeza, na oposição, a culpa ou a inibição são representados pela outra pessoa nessa polaridade de oposição, tá? Vamos pegar agora um bem forte, que é Saturno oposição Plutão, né? Vamos pensar num nível coletivo, estamos falando de um planeta transpessoal e de um planeta social, né? Em nível coletivo significa racionamento, recessão, conflito entre dois movimentos da sociedade, pode ser uma força muito conservadora e uma força muito para frente, né, progressista, renovadora, uma força mais super estruturada, outra super transgressora. Seria assim, o marginal e o institucional. A dinâmica dessa oposição, no nosso nível aqui, trazendo para o pessoal, é a identificação com o lado inovador e a projeção do que é conservador e arcaico para o outro. Ou a pessoa se identifica com os elementos tradicionais e projeta no outro o papel de transgressor dentro da relação, né? A gente está falando de um superpotente transformador, que é
Plutão, e um superconservador tradicional, que é Saturno estrutural. Então, ficam entre esses dois. A vantagem da oposição sobre a quadratura é que na oposição existe a possibilidade de, depois de algum tempo, ela passa a funcionar como uma complementação. É mais fácil integrar a oposição. Uma dica que eu dou para vocês é que quando a gente tem muita oposição no mapa, a gente deve meditar mais. Medite, não precisa ficar pensando na oposição, mas assim, fica quietinha e fala assim, puxa, eu vou meditar aqui para os conflitos dentro de mim, para os antagonismos, né, eles, assim, se irmanarem, né, porque lembra dos eixos no mapa? Os eixos dos signos, né, então a gente fica entre um eixo, por exemplo, Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, vamos falar de todos, né, para vocês falarem, eu não falo dos signos, né, Câncer, Capricórnio, né, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. Esses são oposições, eles estão, né, não são oposições necessariamente, mas são eixos que se opõem, né, talvez eles não estejam em oposição no seu mapa, os graus lá dos planetas nesses signos, mas existe isso, a gente tem que fazer essa gangorra funcionar, fazer esse eixo equilibrar, né, nem tanto ao céu, nem tanto à Terra, nem tanto a Áries, nem tanto a Libra, vamos harmonizar. Então, a oposição é bem mais fácil de harmonizar que a quadratura. Que a quadratura você tem que ter uma inferência nela, né? Para que ela funcione, para que ela para que aquela usina de força não fique entrando em como é que fala que a gente fala? Em loop, né? Tá? Então, a órbita de tolerância para oposição é de na maioria dos livros que eu pesquisei, tá, gente? 8 graus para os planetas pessoais, 6 graus para os planetas sociais e transpessoais com os pessoais, 5 graus para planetas sociais e transpessoais entre si. Então, conforme vai lá para o social e transpessoal, diminui a órbita. 8, 6 e 5, tá? 8 para planeta pessoal, 6 graus para social e transpessoal com os pessoais, 5 graus para sociais e transpessoais. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tirei. Também assim, para alguns, tá? Para alguns, falando agora de conjunção, para alguns autores, eles consideram que conjunção entre Urano, Plutão, para pontos do mapa, por exemplo, ascendente, descendente, fundo do céu, meio céu, a órbita é de 4 graus. Já me fizeram essa pergunta, então tem essa órbita para os pontos. Eu não concordo muito, mas alguns livros que eu pesquisei falaram a mesma coisa. Então, eu acho pouco, né? Nossa Senhora, se você pegar Urano, conjunção ascendente, certamente não são 4 graus. Ali, 10 graus do ascendente, ele está valendo, tá? Então, só para... Então, é isso, queridas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguma? Então, vamos lá. Sim, Vanessa, eu estou devendo essa aula introdutória para você entrar para vocês, né, para entrar nos softwares, né, mostrar todo o mapa, de falar sobre cada símbolo, faço sim. Eu falei que vou fazer e farei, tá? Então, vamos combinar, vamos ver se a gente faz, de repente, até na próxima semana. Então, é isso, gente. Então, fica marcado para daqui a 2 semanas a nossa próxima aula, e aí eu vou dar continuidade. Vamos na sequência, é muita coisa, talvez não dê nem 6 aulas, tem que ser umas 8, eu acho. Se vocês tiverem paciência, né, de acompanhar, mas é importante, porque posso trazer aqui elementos ainda que vocês não tinham tido contato, né? Tá bom?
Muito obrigada, boa noite e até a nossa próxima aula.